Boa noite a todos. Já vou avisar que eu não falo igual o Daniel, tá, gente? Bem, Daniel, ótimo, me deu um tema maravilhoso, que é só a parte, talvez, mais confusa da gente falar, né? Que é o quê? É o mapa da alma. Resumindo aqui pra gente. Você tem uma alma, você é um espírito. Você sabe o que é isso? Assim, imagina o que seja ter uma alma, ser um espírito, né? Quando as pessoas falam, porque você, né? Pelo menos aqui a gente na psicologia fala, porque a psique, Joana fala da psique, é de comer ou de passar no cabelo? Não sabemos, né? Mas que raio é isso? E o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Nós estamos num momento onde o espiritismo está caminhando muito para a psicologia. Por quê? Para a gente poder entender. Porque a psicologia explica para a gente como é que dá para você aplicar isso na sua vida sem se martirizar. Porque nós temos um legado onde as pessoas têm que ser boazinhas para você ir para o céu. Aonde para você ser espírito de luz, você tem que ser um pouco chato e um pouco sim carinhoso, né? Falar manso, ser aquela coisa, e não é nada disso. Né? A Joana vem legitimar para a gente a nossa humanidade. Ela vem dizer para a gente que nós temos que ser humanos. E o que isso tem a ver com a doutrina? Como é que a gente vai fazer o mapa da alma a partir desse estudo? Vamos lá. Onde é que a gente linka com isso? Para que nós encarnamos? Aí você é uma pessoa espírita, né? Pessoa nerd espírita, sabe até a questão do livro dos espíritas, né? Fala, a questão não sei o que eu não sei, tá? Daniel, você sabe? O Daniel tem cara de nerd, né? Aquele que sabe tudo. Ele falou aqui, eu e Mário, a gente já pensou, né? Mas ele vai incorporar de uma entidade ou a gente tem que fazer um cursinho de palestrante. A gente for para a segunda opção. Mas, enfim, quando a gente vê lá, a gente encarna para evoluir. O que é evoluir? Às vezes a gente pensa, né? Eu quando era mais nova pensava, será que eu vou ter uma terceira mão, vou virar um X-Men, né? Vou ter poderes, né? Ou eu vou ficar só boazinha, porque se for só boazinha não vai dar, né? Só boazinha não vai dar. E aí a gente começa a refletir. Então vamos tentar entender aqui. A palavra espírito, para a gente começar a pensar aqui, ela vem do grego, que significa o ar, né? Quando você vai no pneumologista, né? Ele trabalha com o pulmão, com o ar. Então, pneuma é ar. Então, para a gente começar a fazer uma analogia, ser espírito é tal como ser como um ar, como um vento. Aí você fala, que legal, né? Quer dizer que eu sou um sopro. Quase isso, né? O vento tem forma? Não. Você vê? Não. O vento, gente, para a gente aqui, o espiritual, né? Quando a gente fala a palavra espírita, se a gente for também no livro dos espíritos, nós vamos encontrar que espírito é o princípio, né? Inteligente. Inteligência, gente, é informação organizada. O que é uma informação organizada? Vocês conseguem ver uma informação organizada pairando por aí? A não ser se alguém catar essa informação e falar, você vai ouvir, ela vai virar matéria, vai virar som. Ou se escrever, vai virar livro. Ou se você fizer uma peça de teatro. Mas fora isso, a informação é igualzinho à sua página do Facebook. Todo mundo aqui tem Facebook, né, gente? Que é uma coisa... Não? Gente, Instagram. Telefone celular. Tamo bem, então, né? Você vai lá no seu telefone celular, agora tem aquele negócio da nuvem, né? Que fica guardado na nuvem. Eu não sei o que é esse negócio da nuvem. Eu só sei que qualquer coisa eu tiro da nuvem, porque vai que a minha nuvem é pega por alguém, né, gente? Aí a pessoa vai abrir os podres da nuvem do alheio e aí vai babar a gente. Mas vamos voltar para cá. A nuvem, ela guarda essas informações, ela guarda foto, ela guarda seus arquivos. E aonde está essa nuvem? Então, essa nuvem porque se você chegar na Apple, por exemplo, né, no iCloud, e perguntar assim... Tudo bom, querido? Eu queria minha nuvem, por favor. Queria ver minhas fotos, né? Imprimir, impressas aí. Ele vai falar, querida, você tomou um ácido? Você tá drogada? Não tem como ter isso, né? E se você for no Facebook, bater lá no prédio do Facebook e falar, quero a minha página no Facebook. Ele vai falar, acessa aqui. Você, não, querido, eu quero a gavetinha que eu vou abrir aqui, né? Vou pegar minha página, eu quero ver meu profile. Não tem como você ver. Então, o espírito é a mesma coisa, gente. Não tem como a gente ver. Como é que você vai fazer autoconhecimento? Porque evoluir é sinônimo de autoconhecimento.
né? Evoluir não é você trabalhar conscientemente as suas potências. Que potências são essas? Se nós somos criados à semelhança de Deus, nós trazemos as potências divinas e temos que desenvolvê-las conscientemente. Rapidamente vamos explicar o que é isso. É você amar conscientemente. Isso é muito difícil, porque as pessoas não amam, elas não sabem se elas têm posse, se elas projetam uma coisa no outro que eu não vejo em mim, então não consigo me separar da pessoa. É um pouco mais, o buraco é mais embaixo, né, gente? Então, usar o amor consciente é isso. Usar, por exemplo, o nosso instinto da fome. A gente acabou de fazer um lanche, né? E eu acabei de ficar mega envergonhada, porque o Marlon chegou lá, né, pessoa magra, pessoa esbelta, e eu comendo, me acabando num bolo lá dentro, né? E aí eu pensei que eu vou falar isso na palestra, né? Porque a gente não sabe comer. Você perguntar para mim, Cristiane, por que você comeu aquele bolo? Eu vou dizer, eu não sei. Porque nós podemos comer por 5 coisas. Uma é fome. As outras 4 são ansiedade. Provavelmente foi uma das 4, né, que eu comi. E a gente, por que a gente fala isso? Porque a mesma área do seu cérebro que é acionada para a fome é acionada para a ansiedade. Então, se você teve, isso é maldade, todo mundo vai emagrecer aqui depois de amanhã, né? Porque amanhã é domingo, começa só na segunda dieta, né? Mas nós podemos comer, porque nós temos um histórico de abandono. Sabe aquela pessoa que você dá um pacote de biscoito para ela, quando você pisca, tem só a embalagem? Ela come, parece um esfomeado que vem, sei lá da onde, da Etiópia, 5 dias sem comer. Um histórico de abandono. Ou você é aquela pessoa que é sedenta de informação, sabe o curioso? Aquela pessoa que vai, eu quero saber isso, né? Ou que tem aquela necessidade de preenchimento interno. Vai comer doce, frituras, calorias, porque calor, gente, né? Calor pra gente, né? A caloria que a gente fala é luz, é energia. E conhecimento é luz. Então, simbolicamente, a gente vai em busca do conhecimento, né? Nós podemos comer porque a gente tem um pequeno vazio existencial, né? Aí nesse vazio existencial a gente come para dar uma forrada no estômago e, né, tapear a mente. Ou a gente come porque nós temos um pequeno problema de complexo de inferioridade, né? Mulheres têm muito isso. É quando a gente fala assim, vou comer só esse docinho, só esse brigadeirinho, eu mereço. Merece, vai depois ficar em fome de bola, tá ótimo. Você merece. Enfim, então se você perguntar para mim por que eu comi, eu vou dizer, não sei, né? Provavelmente foi a ansiedade. Mas nós temos que aprender a usar conscientemente, temos que estar fazendo isso. É isso que é autoconhecimento. Autoconhecimento não é você fazer coisas, é você ser. Ponto. Parou aqui, senão estraga a palestra do amigo, né? Vamos lá. Então vamos falar do nosso mapa da alma. Já que você é um pneuma, um espírito, um vento, um complexo de informação, como é que você vai ver a si próprio? Você consegue ver os seus próprios olhos? A pergunta. Não pode falar comigo, gente. Obrigada. Não, a galera que falou não sei, ela pode retirar os olhos para ver se dá para fazer isso. Caso não dê, você fica um pouco cego, né? Mas vamos lá, né? A gente não consegue ver os nossos próprios olhos. Nós precisamos de um espelho. Ótimo. Para a psique, para o espírito poder se autoconhecer, ele precisa de um espelho. Prazer, estamos encarnados. O mundo que nós formamos é reflexo da nossa condição psíquica. Então não reclamem do Brasil. Podem reclamar, mas façam alguma coisa, porque se nós estamos num país onde a corrupção é presente, como é que nós nos corrompemos? E é uma questão, né? Fora o sinal de trânsito, né? A buzinadinha, essas coisas assim, vamos falar mais profundamente. Onde é que nós corrompemos? Onde é que nós nos auto-sabotamos dentro do nosso processo? Onde é que nós damos mais valor ao que não tem na alma, né? Ou alguma coisa que não seja tão relevante, né? Não que não todas não sejam, mas a gente supervaloriza uma em detrimento de outra. Isso é corrupção. E nós fazemos isso. Então, o mundo, ele existe para que você possa se conhecer. Ótimo. Aí você ganha um corpo que também faz parte da maneira pela qual o seu espírito pode se mostrar. Então, quando nós falamos, por exemplo, que doenças elas começam da cabeça, é porque o seu corpo, da maneira que ele é feito, olhos, boca, um aparelho digestivo, um aparelho, né, neurológico que você tem, representa todas as capacidades e as potencialidades da sua psique.
Por isso que a gente tem que tratá-lo bem. Não é só para ficar fitness e bonito na foto, né, gente? Para isso tem o Photoshop. Mas é para você poder, né, trabalhar bem. Ótimo. Então, nós encarnamos para poder nos conhecermos. Quer conhecer a sua alma? Olhe para o seu corpo. O seu corpo funciona igual à sua psique. E como é que funciona a sua psique? Quando Deus cria esse espírito, a gente fala que ele não cria. Segundo Berto Roden, ele cria. Cria com E, não cria. Porque criar é quando nós criamos, por exemplo, eu crio vacas. A vaca está lá, eu estou aqui. Quando a gente cria, é como se nós estivéssemos dentro da própria criação. Então, Deus, na nossa doutrina espírita, ele é imanente e transcendente. Imanente porque ele está dentro de, ou seja, ele está dentro de toda a criação. Ele está dentro de mim, ele está no ar que a gente respira, está no copo d'água, está no microfone, está na cadeira que está sentando, está dentro de você. Ele está, senão ele não poderia ser onipresente nem onisciente, muito menos onipotente. E ele é transcendente, por quê? Porque ele transcende a sua própria criação. Ele é infinito, ele sempre está, né, sempre está trabalhando, sempre está criando, sempre está em movimento. Então existe um Deus dentro da gente. Esse Deus né, que é o nosso, a gente poderia chamar, no Livro dos Espíritos, para quem gosta de estudar, a gente pode fazer uma separação entre espírito de E maiúsculo e espírito de E minúsculo. Esse espírito de E minúsculo é esse Deusinho imanente dentro da gente. É o nosso Deus interior, é o nosso Cristo, é o nosso Buda que mora dentro de nós. Esse é o nosso verdadeiro eu. Então, se eu perguntar para esse eu, quem é você? Ele vai me responder, eu sou tal como Deus. Eu tenho o princípio de todas as coisas, eu tenho todas as qualidades boas e ruins, as mais ou menos também, tenho todas as emoções boas e ruins, né? Tudo dentro de mim. Eu tenho que aprender a usar, igual Deus. Deus usa, Deus é justo e misericordioso, né, gente? Já pararam para pensar que isso é contraditório? O que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa que sempre perdoa, certo? E o que é uma pessoa justa? Que não perdoa nunca. Então Deus é bipolar. Não, não é, gente. Ele simplesmente tem essas duas qualidades e ele sabe usar de maneira correta. Nós, como somos ser, a nossa consciência, ela é dual, ela é unilateral, a gente acha que só pode ser uma das duas coisas. Menos as mulheres, porque as mulheres são capazes de falar coisas assim, te amo, mas eu te odeio. E é real, gente. A gente consegue fazer esse feito. Os homens não, gente. Os homens são os mais evoluídos que têm essa bipolaridade sentimental, né? Mas fora isso, você pergunta para um homem, né? Faz uma cara estranha, chega em casa, ele vai falar, você tá brava, amor? Só com a cara da carranca. Sabe aquela cara da carranca da Bahia? Aí a pessoa pergunta, você tá brava? Aí nós mulheres falamos, não. Ele fica com o não. Apesar da sua face estar horrenda. Ele tem certeza que não está nada acontecendo, né? Ou ele é esperto, né? E fala que eu vou falar alguma coisa. Deixa ela lá, né? Com os bodes dela. Mas enfim, voltando para cá, esse é o nosso verdadeiro eu. É essa possibilidade de sermos tudo, de termos tudo, de evoluirmos. Ótimo. Aí o que acontece com esse espírito? Ele começa encarnando, como o Daniel falou pra gente, a gente vai passar pelo reino mineral, né? Você vai ser reino vegetal, reino animal. Chegou no reino hominal, a gente ganha um negócio que a gente realmente não sabe se é bom ou se é ruim, que é a tal da consciência. Por quê? Porque aí, meu bem, aí começa o negócio de karma, de casamento, marido, filho, né? Fica reencarnando, repetindo aquela experiência com aquele ser estranho, né? Todo mundo na família tem um ser que é estranho, né? Tem um ser que você tem certeza que veio das profundezas dos umbrais. Você fala, esse foi o escolhido. E você tenha plena certeza de que esse ser do umbral, a gente fala assim, eu vou suportar, que aí eu não encarno com ele na outra vida. Gente, não queria dizer, mas eu vou ler do engano. Não suporta ver, né? Entende o que ele está fazendo ali, o que ele fala de você. Esse é outro papo, mais para tarde. Vamos lá. Então vamos continuar. Então você precisa ver a si mesma. Aí você ganha consciência. O que a consciência faz? Imaginem que, e o nosso simbolismo é esse, que o espírito seja uma luz imensa, seja um sol, certo? Quem aqui consegue olhar diretamente para o sol?
Ninguém, porque se você olhar, você fica sem olho, né? Você fica cego. Mas nós podemos olhar para o sol através das coisas, certo? Eu olho através das coisas que ilumina, né? Que o sol ilumina. Eu olho através das sombras. Eu olho através de um óculos escuro que eu coloque. Enfim, eu sou capaz de ver, mas eu não posso fitar por muito tempo, certo? O seu ego, que é quando você ganha consciência, ganha lá o seu ego, faz a mesma coisa, né? Ele não pode olhar para o sol que você é, para toda a sua totalidade, de uma maneira só. O que ele faz? Ele olha as partes. Então ele aprende a bondade, aprende a raiva, aprende o medo, aprende o carinho, aprende todas as qualidades, mas uma separada da outra. Foi? Estão entendendo, gente? Porque tem gente que está com a cara boa e tem gente que está com a cara muito estranha. Tem gente que tem certeza que eu não estou pura. Então vamos começar aqui o nosso mapa da alma. O que acontece aí? Qual é a grande sacada do espiritismo? É você conseguir fazer com que o seu ego, a sua personalidade, se despersonalize. O que é isso? Você reconhecer o Deus que está dentro de você. Para isso, a sua psique tem uma pequena maneira de fazer isso. Vamos imaginar, eu queria muito um quadro para desenhar, mas eu não tenho, então vocês vão entender. Eu vou fazer com gestos, tá, gente? Assim, vocês vão usar a imaginação de vocês, tá? Tá? Tá. Tá bom? Tá. Até que ele fez uma cara estranha, eu falei, não tá, não imagina, né? Não sei. Vamos lá. Imaginem então que nós, o espírito, somos aqui, essa parte até aqui assim, né? Infinita aqui, daqui para lá. Esse é o nosso espírito, é o nosso Deus interior, é a partícula de Deus que pulsa dentro de nós. Essa partícula de Deus cria um self, ela ganha um self, ela ganha um ego, uma capacidade de conscientizar. Só que lá na frente o ego não sabe do self. Ou seja, vou traduzir, você não sabe do seu Deus interior. Quer ver como é que a gente não sabe? Olha que doideira. Como é que vocês sabem que vocês se chamam o nome que vocês têm? Isso, porque alguém disse. Como é que alguém sabe que nós somos, né, homem, mulher, tem uns que não sabem, né? Tem uns que sabem, bicho, animal, sei lá. Porque nós fomos rotulados. Alguém olhou para um corpo masculino e falou, esta bagaça vai se chamar homem. Olhou para a feminina e falou, e esta beleza vai se chamar mulher. E ótimo. E aí o que acontece? Você encarna, ou na bagaça ou na beleza, e fica lá, sou homem, sou mulher. Beleza. Tudo que a gente aprende, gente, vem de fora para dentro. Ou seja, eu começo a ser condicionado. E eu esqueço quem eu sou. Então, o que vai acontecendo? Tudo aquilo que você esquece que você é, vira o que Joana de Ângeles chama pra gente de sombra. E a sombra, gente, é um troço demoníaco. Por quê? Porque a sombra funciona assim. Você nasce, lindo e maravilhoso, cria a sua ideia de eu. Eu sou eu, Cristiane, sou psicoterapeuta, né? Sei lá, sou carioca, sou loira, sou, né? E você vai falando suas qualidades, eu não vou falar as minhas porque, né? Posso, né? Fala bastante, o que mais? Fala muito, nunca calou a boca na vida. Vamos lá. A gente começa das qualidades pra gente. Aí a gente vai olhar aquilo que a gente não encontrou na gente ainda, ou porque nós não tivemos um referencial de fora pra dentro, alguém não chegou pra gente e falou, você é isso, ou porque a gente tem, mas quer dar uma camuflada, sabe? Tipo, isso aqui eu não gosto, né? Como quando eu era pequena, minha mãe falava muito assim pra mim. Eu era uma pessoa pacífica. Fui criada por um pai que falava assim pra gente. Filha, se você estiver na escola e um coleguinha te bater, o que você faz? Aí eu pensei, falei, conto para a tia. Ele, não, você dá 2 socos. Aí eu, tá. E se ele te der 2 socos? Aí eu pensei, grave? Aí eu conto para a tia. Não, você dá 3. Se ele te der 3, dou 4. Ele, é isso, filha, né? Então, quando eu era pequena, eu era assim. E minha mãe falava pra mim, para de ser agressiva. O meu irmão chegava em casa e falava assim, ô mãe, pede pra Cris parar de bater nos meus amigos. Por quê? Porque eles queriam bater no meu irmão. E eu falava, queridos, olha só, vocês têm que entender um negócio. Quem bate no meu irmão é eu e minha mãe. E ponto. E só. Isso porque ele é mais novo, né? Hoje ele tem 1,97 m. Se eu bater nele, né, Maria da Penha. Porque ele vai me bater. Enfim. E aí, era assim. Então, eu aprendi que ser agressiva era ruim.
né? Mas, enfim, mas a educação não ensina isso pra gente. Quer ver o que a educação também não ensina pra gente? Também já aconteceu isso lá em casa, né? A minha avó faz brigadeiro. E o brigadeiro da minha avó, gente, aquele brigadeiro que é durinho por fora, com açúcar, quando você morde, tá molinho dentro. É maravilhoso. E aí minha avó fazia, e eu e meu irmão, a gente tinha uma troca. Meu irmão, ele é muito magro. E eu, quando era mais nova, era muito gordinha. Então a gente fazia uma troca. Ele comia o meu café da manhã e eu almoçava pra ele. Super justa, né? Depois não sabe o que é uma criança gorda e uma criança raquítica. Mas tudo bem. E minha avó fazia os brigadeiros, deixava no tabuleiro e falava assim, olha, depois de jantar a gente vai comer. Eu só malandramente, né? Ia pra casa da minha avó já com a Tupperware, que eu, né, roubava lá de casa. Pegava os brigadeiros, botava assim na Tupperware, né? Fazia, nessa vez eu botei num pano, naqueles papel toalha, né? Embrulhei no papel toalha. Levei pra cá, levei pro quarto, deixei escondido assim debaixo do travesseiro. E espalhei o resto, assim, pro meu irmão achar que a gente, né, que ninguém tinha pego. Aí dividimos aqueles que sobraram igualmente. E aí fomos para o quarto, pegar a mala, vamos voltar pra casa. Minha mãe senta num negócio, ela sente uma moleza, assim, sabe? Aí ela, que isso? Eram brigadeiros. Agora não sabemos o que é, porque agora o que está aparecendo eu não quero comer, né? E aí ela falou, o que eles estão fazendo aqui? Aí eu falei, não sei, né? Sabe aquela criança assim, que louco. Aí ela, Cristiane, você roubou os brigadeiros da sua avó? Eu não roubei, eu separei alguns para mim. Aí ela, você tem que deixar de ser egoísta. Ou seja, eu não aprendi a separar os brigadeiros, a dividir igualmente. Eu aprendi que eu não podia ser egoísta. E isso vai gerar milhões de conflitos na gente. Então isso fica na sombra. E esse é o contexto que a Joana chama pra gente de sombra. Tudo aquilo que você nega em você vai te dominar. Quer ver? Sabe aquela pessoa que ela tem a síndrome do ursinho carinhoso? Ela fala assim, ela não quer voz. E ela parece fofa. Dá medo. Porque se ela é muito ursinho carinhoso aqui, imagina o Satã que ela não é dentro. Imagina, aí ela fala assim, não, eu sou ótima, só tenho gastrite, colite, rinite, tudo com it, que significa raiva. Tá ótima essa pessoa, né? E a sombra vai atrás de você. Se você não encontrar sombra na doença, que vai brotar no seu corpo, você vai encontrar sombra no amigo, né? Aí ou você idolatra, porque é uma qualidade que a gente acha boa, né? Ou você menospreza e fala, eu não sou isso, sem se dar conta de que você E aí, a sombra vai te perseguir. Por isso que aí eu vou fazer um link legal aqui pra gente do obsessor com a sombra, tá, gente? Tudo que você nega em você, tá? Tudo que você não trabalha que tá na sombra é um prato cheio porque a gente chama de obsessão. O espírito conecta no teu complexo e acaba com a tua vida. Tô brincando, gente. Quem veio pela primeira vez já tá assim, meu Deus do céu, né? Mas é quase isso, tá, gente? No caso. Né? Só que não precisa estar o espírito aqui. A gente tem uma capacidade para sintonizar a rádio umbral que é maravilhosa, né? É só pensar na besteira que sintonizou, né? Então, a gente faz muito isso. E esse é o princípio da obsessão. É a sombra. O obsessor só ressoa em você porque isso está em você. E você não tem consciência. Você tem consciência da sua mão? Ou alguém tem alguma mão aqui que daqui a pouco dá um tapa? Desculpa, isso aqui eu não tenho consciência dessa mão. Ela é autônoma, ela faz o que ela quer. Não, isso não acontece, né? Espero, né, que não aconteça. Mas a sombra funciona assim. É uma coisa que você não tem consciência, que você vai deixando lá para trás, e ela acaba com você. Vamos respirar porque tem mais alguém na nossa psique que é importante nós falarmos. Fora a sombra, Deus, malandramente, o que ele pensou? Se eu vou jogar um ego feminino, se lá na consciência a pessoa é mulher, o que ficou aqui para trás? O masculino. E se o homem é homem lá no ego, o que ficou para trás? O feminino. Aí nós vamos entender os casos românticos, as paixões, né, avassaladoras, ou aqueles casos que você se pergunta, por que, Senhor, eu peguei essa pessoa, né? Por que do que eu estava possuída, né? E você tem certeza que é aquele seu passado negro que você põe asterisco e fala assim, trabalhar na terapia, né? Ou nunca contar para ninguém também. Pode ser uma outra alternativa boa, né? Mas a gente vai se apaixonar, né? Os homens buscam, né, nas mulheres a mulher que eles não têm dentro disso. E isso se chama ânima dentro do homem. E na mulher é o ânimos. Querem reconhecer a ânima e o ânimos?
O ânimos é mais fácil pra gente, viu, mulheres? Pelo menos eu acho, porque eu não me lembro das minhas vidas homem. Mas nessa mulher é mais fácil. Sabe quando você vai fazer um negócio, você vai fazer você vai fazer um seminário, vamos supor que, né, que você vai fazer um seminário igual o Daniel organizou. Aí vem na tua cabeça aqueles pensamentos autônomos assim, mas você não vai conseguir. Ou nós, mulheres, quando a gente encontra aquele homem maravilhoso, lindo, tipo Brad Pitt, né, Reinaldo Giannichini, que é aquela coisa pouca, né, e você pensa, por que está comigo, Senhor? Será que ele tem amor à própria vida? Né? Por quê? A gente fala como que um homem desse está com a gente. Nessa hora vem esses pensamentos que acabam com a nossa cabeça. E eles estão trazendo pra gente uma noção da sombra que está lá atrás. E a gente não vê. Só que a gente projeta no outro. É maravilhoso. Então, encarnar é sinônimo de ter que se ver. É simplesmente isso. Tem aquela pessoa que fala assim, né, também. Eu encarnei na família errada, deve ser, né, como é que é? É débito do passado. Tem, não é com pessoa, é com você mesmo. A pessoa só está lá porque ela é um excelente espelho. Pode ser até a pessoa que teve com você em outra vida, mas se não for, você vai ver a mesma coisa. Porque você vai projetar nela aquilo que você tem que ver em você. A psique funciona assim. Quando a gente começa a compreender como é que a psique funciona, como é que o espírito precisa fazer para começar a se autoconhecer, a gente começa a entender por que é tão importante a gente estudar essas estruturas psíquicas, a gente saber. Nós vamos para as escolas, nós aprendemos português, matemática, que é a coisa que eu nunca usei na vida, porque tem calculadora, né? E eu sou de humanas, isso é ótimo, né? Mas você aprende química, também nunca usei, né? Biologia, só de vez em quando, né? Você aprende um monte de matéria, né? Que você sai expert sabendo o que é um logaritmo. Tem alguém de exóticas aqui, gente? É de exatas, né? Porque pra mim tudo que não é humanas é exóticas, tá? Mas deve ter alguém aqui que faz conta, que, né, tem aqui, gente, alguém aqui que é da área de... Tem aqui... Ah lá, gente, já é estranho, né? Já que as pessoas já são estranhas. Por quê? Porque elas gostam de uma coisa que é esquisito, né, gente? Uma pessoa que acha que um logaritmo é uma coisa normal é uma coisa estranha. Desculpa. Tudo bem, você pode achar pra gente que a gente acha que ânimo é normal também. Então tá tudo bem, né? Mas é uma coisa que eu nunca usei na minha vida. Mas eu saí da escola sabendo fazer uma equação logarítmica, fazer um gráfico do logaritmo. Nunca vou chegar no mercado e falar, senhor, eu quero um logaritmo da base 10 de batatas. Que o senhor vai ficar, oi senhora, né? Ou vou chegar, quero um mol de tomates, né? Isso não acontecerá. Então, a gente sai de lá expert para certas coisas, mas completamente analfabetos acerca de nós mesmos. A gente não sabe como funciona na nossa cabeça, a gente não sabe o que tem dentro da gente, a gente sai para o mundo não estando preparado para viver o mundo, não tendo sentido existencial. Para que eu vivo aqui? Para quê que a gente vive aqui? Na escola você não sabe, né? Você tem certeza que é para casar, ter filho, depois você descobre que não. Se casamento fosse bom, não tinha testemunha, né? E essas coisas todas. Mas, peraí que é foto. Pronto, gente, pelo menos uma foto eu vou sair bonita, né? É porque eu sempre só faço uma careta, já falaram isso pra mim lá no Seja, né? Olha, você poderia tirar uma foto aqui, porque a gente quer pegar foto de sua de palestra, ou você está fazendo assim ou assim, e fica estranho botar, anunciar, né? Palestra Cristiana, ninguém vai. Mas gente, a pessoa tem essa coisa da face. Mas enfim, nós estamos falando dessas estruturas. Isso é muito importante da gente saber. Se nós conhecêssemos os homens, a nossa, né, a ânima de vocês, né, a ânima do homem, ia ser muito mais fácil a gente começar a perceber qual é o que a vida pede da gente. Porque para a individuação do homem e da mulher existe um caminho diferente. É igual na meta, mas a maneira é diferente, né? Nós mulheres precisamos aprender a nos valorizar, precisamos aprender a tomar contato com as nossas, né, com as nossas, enfim, com a nossa, a gente chama de valorização, acho que essa é a melhor parte. Enquanto o homem desce um pouco do pedestal, né, gente, começa a descobrir como é que isso funciona, né? O que eu sinto. É ótimo que no consultório, quando a gente fala com homens, a gente pergunta assim, e como é que você se sente? Ele fala como é que ele pensa. Você fala, amigo, olha só, vamos lá. O verbo é sentir, então é igual na escola. Eu sinto, aí ele fala, eu penso, você fala, não dá, né? Então fica pensando, a gente vai cutucar você daqui. Aí vem aqueles sonhos, aquelas coisas. Outra coisa que a sua psique também faz para você poder se autoconhecer. Ela faz sonhos. Aí você fala, legal, Cristiane, porque meus sonhos não têm o menor sentido. Fala isso perto de um analista junguiano, que ele tem um AVC e cai no chão.
Porque quando eu falei, né, veio um cliente pra gente que fala assim, tive um sonho, eu já fico eufórica, ai, que máximo, né? E normalmente eles falam sem pé nem cabeça, e pra mim tem a lógica, você vai vendo assim, você fala, gente, que bizarro, né? Porque a gente vai interpretando. Só que, mas Cristiane, como é que se interpreta sonhos? Simples. Eu não falei pra vocês que encarnar era a gente colocar pra fora a nossa psique? Quando você coloca para fora a sua psique, você não arruma uma representação para alguma coisa que é uma informação que está dentro de você? É como fazer uma obra de arte. Vamos supor que eu pegue um quadro, né, e eu crio uma pintura abstrata e eu digo, o nome dessa pintura é O Amanhecer. Aquilo, para mim, é o símbolo, é como eu me sinto, são os meus sentimentos, é a minha relação com esse O Amanhecer, certo? Seu inconsciente vai fazer quase a mesma coisa. Ele vai pegar símbolos, tá? E vai transformar as suas questões ele guarda, na verdade, no inconsciente símbolos. Então, através dos símbolos, ele vai dizendo para você qual é o caminho que você tem que seguir. Ou seja, você recebe, aí fica aqueles espíritas, né, tudo encralacado na psicografia. Meu mentor não fala comigo, não mesmo. Ele faz você sonhar. E o que você faz com o sonho? Acorda e fala, fui pro umbral essa noite. Mas não pensa por quê. Né? Não pensa, peraí, o que eu fui buscar lá? Qual é o meu lado negro? Qual é a minha sombra que está aqui? O que está acontecendo? Né? A gente nem dá atenção, a gente mal escreve os nossos sonhos, a gente só conta o sonho quando o sonho é muito estranho, né? Ou quando é aquele sonho espiritual. Sonhei com Joana de Ângeles. Eu nunca, não, mentira, eu já sonhei. E a única vez que eu sonhei não foi com Joana, eu sonhei que eu estava sendo enforcada, eu, Jesus e Francisco de Assis. Só a galera boa. Ótimo, ótimo. Na véspera de, eu não posso nem falar isso aqui, a cara do já vai me analisar. Na véspera de um congresso do SEJA, né, que estava lá, e a gente estava num dilema imenso, porque falar de psicologia dentro das casas espíritas é você pedir para ser queimado, né? Quero ser queimado, né? Aí você fala, porque a tradição, às vezes, não entende. Tem centros espíritas onde Joana de Ângeles é proibido. Você não pode falar. Agora, se você vai lá e fala, as pessoas ficam alucinadas. Que lindo, que legal, posso me conhecer? Pode. Né? Mas você não pode falar de Joana de Ângeles, porque a Joana, ela traz muita coisa. Né? Lá no Rio de Janeiro, não sei aqui, espero que aqui não tenha, mas lá no Rio tem casas que não pode falar de Joana. E uma vez me chamaram, logo eu, né, que só falo disso, para falar num centro espírita que não podia falar de Joana. Aí, como eu sou uma pessoa que não sou do bem, estou usando tô usando lá do mal, da sombra, ótimo. Eu peguei e falei do livro Plenitude inteiro, de cabo a rabo, e depois falei que era Paulo de Tarso. Que as pessoas não acharam no Paulo de Tarso, entendeu? Mas eu falei que era exatamente que Paulo de Tarso estava... acabou o Paulo de Tarso, né? E aí, e é nesse nível. Então nós estamos no momento em que nós estamos sedentos, onde nós estamos, né, buscando, onde a gente está querendo, né, que a gente possa colocar esse nosso progresso finalmente em evolução, parar de achar que nós temos que fazer, passar a ser. E ser é um mergulho interior. O autoconhecimento eu digo que ele não é um caminho difícil, mas ele é um caminho muito trabalhoso, porque é você com você mesmo. No caso, é essa palestra do Marco, ele já levantou a mão, vou ficar quieto. Então, vamos voltar para cá, vamos falar um pouquinho das estruturas psíquicas para a gente poder pensar, né? Vamos lá. Outra coisa que a gente pode falar que é muito legal, né, da gente comentar aqui no Espiritismo, são as personalidades. Quando você desencarna, normalmente a gente sai daqui muito apegado a quem nós fomos, né? A gente tem certeza que o nosso nome é esse, que nós fomos isso, e quando a gente aprender a retirar isso e entender que nós não somos nada disso, que nós somos tudo, que nós somos muito mais do que nós pensamos ser, a gente começa a entrar no que a gente chama, né, de ampliar um pouco da consciência. Mas até então a gente fica colado ali na persona. Persona é essa máscara que você usa para viver o mundo. Ela é necessária até certo ponto. Mas quando você é um advogado, chega em casa e faz uma petição para pedir o sal na mesa, porque você vive advogando, né? Ou quando você vou falar mal da minha profissão, né? Quando a gente é terapeuta ou psicólogo, analista, sei lá, você começa a namorar uma pessoa e começa a analisar o parceiro, né? Né? Já quer dar né? A coisa está começando a ficar tensa, né? É igual o André Luiz, quem viu o nosso lar vai ver isso. André Luiz, médico. Não, mas eu sou médico. E o espírito? Baldes para você, filho. Fala aqui com a minha sombra, né? Com a minha mão, com a minha ruga. Aqui você ainda não sabe o que você é. E isso é muito importante a gente conhecer. Que máscara é essa que a gente coloca? Que máscara é essa que a gente vive?
E quantas vezes a gente não muda de máscara? Se é que a gente muda, né? Porque alguns ficam muito endurecidos, mas nós mudamos de máscara. A hora que você é filho, a hora que você é marido, a hora que você é o profissional. Como é que funciona isso? E é assim que a gente vai vendo. As nossas experiências de vidas passadas ficam arquivadas no nosso inconsciente, né, como os complexos emocionais também, né? Não só dessa existência, mas alguns que se coligam às outras, que vai linkar com os arquétipos. Eu vou falar de arquétipos, gente, estou chegando, tá? Só para não assustar. Vocês estão entendendo? E esses nossos complexos, eles tomam a gente. Como assim eles tomam a gente? Já perceberam que de vez em quando vocês são tomados por um medo, por uma baixa autoestima, por uma bad, né? Aí o espírita vira e fala assim, a energia do ambiente sugou minha energia. Amigo, não. Energia, todo mundo tem a sua, é um pacote fechado, certo? Porque isso aqui é um sistema ele é um sistema em equilíbrio. Mas quando você é afetado no seu complexo, a sua energia regride, ela sai da consciência, ela vai para o inconsciente. E aí a gente começa a nos incomodar, né, porque, vamos colocar aqui, a gente vê isso no espiritismo. Você vê André Luiz descendo nos infernos, né, lá no umbral, como, gente? De boa na lagoa. Tudo bem que ele não fica muito de boa, porque ele conta as fofocas todas, né? Vi isso, que horror, né? Mas ele tá de boa na lagoa. E a gente vai aqui pro canto, né? Daqui a pouco é tomado por um troço, ou vai na casa da sogra. A casa da sogra, então, gente, é cheia de obsessor, né? Nossa, toda sogra é macumbada, né? Que vem com aquela legião, né? E a gente fala, ai, tirou um... Nossa, a sua mãe tem uma energia ruim. Não é a mãe que tem uma energia ruim. É a gente que é igual a mãe do outro, mas não vê, entendeu? Isso dá um amargo na boca, né? Dá até um ódio agora. Porque quem tem verão com a sogra subiu aqui uma raiva, mas desceu, né? Ótimo. Vamos lá. E a gente começa, então, a pensar nessas estruturas. Os arquétipos que a gente falou aqui para vocês, né? Como é que eles se apresentam, para a gente poder entender? Arquétipo, ele é o que está no nosso inconsciente coletivo. Por quê? Vou tentar explicar de uma outra forma, porque se eu pegar a parte da psicologia analítica, a gente vai ficar muito teórico aqui, acho que não é o nosso objetivo. Vamos entender, todos nós estamos no mesmo barco, certo? Todos nós temos que traçar a mesma caminhada, certo? Essas histórias de traçar a caminhada, as histórias dos heróis, dos deuses são as potências diante de nós, são chamadas por Jung de arquétipo, ou seja, são coisas que todo mundo tem dentro de si e vai passar. Então, por exemplo, toda mulher tem um arquétipo materno, tem que trabalhar o arquétipo materno. Ah, mas eu não quero ter filho porque eu só gosto das crianças do Japão. Né? Porque quando elas estão dormindo no Japão, eu estou acordada em paz aqui, né? E é assim. Não tem problema, gente. A mulher vai ter que desenvolver isso de alguma forma. Ou ela é uma excelente profissional, né? E aí ela tem aquela equipe, sabe aquela gerente mãe, né? Ou ela tem animais, né, de estimação, né? Ou ela, sei lá, né? Ela vai, ou ela é mãe do marido. Aí tá errado, aí você vai, né, gente, para terapia, porque isso não é legal, né? Mas, enfim, a gente começa a perceber que isso vai ter que sair, de um jeito ou de outro. Então, o que é comum a nós são os arquétipos. Cristiane, como é que eu faço para saber os arquétipos? Você cai dentro da mitologia. Ah, mas acho a mitologia muito louca, né? Zeus que gesta um filho na perna. Porque é uma maneira simbólica da gente explicar certas questões. Mas a mitologia vai falar pra gente. Nem precisa muito longe da mitologia, não. Contos de fada. Todo mundo vive alguma coisa parecida com contos de fada. Todo conto de fada, toda lenda, todo mito conta pra gente de alguma coisa que também é nossa. E isso aparece nos seus sonhos. Então a gente brinca falando, mas é verdade. Quer saber o que a vida quer de você? Se você identifica a manifestação arquetípica do seu sonho e sabe como é que aquilo funciona, você sabe o começo e o fim da sua jornada. Você pode não saber onde você está, mas você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que desenvolver. Você dá um norte para a sua caminhada. E isso é muito importante. Se nós pegarmos aqui o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, no capítulo Mediunidade, e eu não vou cair muito bem dentro disso, porque a gente pode, porque isso seria um seminário, um outro seminário à parte, né? Ele começa a traçar os temas, ele vai falando mediunidade, ele vai falando sobre psique, e ele coloca mitologia e religião, e embaixo doutrina espírita. E nós, em centros espíritas, não temos ideia do que é mitologia. Então a gente entra num lugar, porque se você pegar o livro dos espíritos, para a gente poder entender, na introdução, eu não sei se é parte 1, parte 2, parte 3, então você lê a introdução inteira, tá? Porque o livro dos espíritos é um livro que não dá para morrer, né? Sem ter lido, né? Ótimo. Então você lê lá, você vai ver que Kardec fala assim,
que o espiritismo nós somos psicologistas. Psique é alma, né? Logia é conhecimento. E nós estamos, então, num templo ou numa casa espírita onde permita que a gente estude o espírito, estude a psique, estude a alma, vá a fundo disso. Mas se nós não tivermos algumas coisas complementares nessa nossa jornada, fica capenga. Eu acho que é por isso que a Joana escreve, porque a Joana sabia que caiu um monte de curioso no espiritismo e ela começa a lançar os conceitos, né? Porque não tem um livro da Joana que você pegue e ela diga a sombra, 2 pontos, é isso, 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 isso. Não, ela fala assim, a sombra, vírgula, que toma o ser humano de vez em quando, vírgula, você não sabe nem se é de comer, de passar no cabelo, nem onde é que tá, né? Mas isso é muito real, né? Vocês já viram aquele videozinho da menina? Tem vários vídeos de criança, quando encontra com a própria sombra? Né? Tem umas que ficam fugindo, essas aí vão dar problema, né? Você fala, essa aí na encarnação, amiga, na hora que encontrar a sombra, né? Mas e tem criança que se admira com a sombra, né? Que fica lá, né? Tem criança que foge, que chora. É a mesma coisa a gente com a nossa sombra. Enquanto a gente não desmistificar, por exemplo, o valor do sofrimento, o valor do desafio, entender que colocar na nossa vida o real sentido da nossa existência, a gente vai viver uma vida onde o psíquico não vai estar presente, o espírito não vai estar presente. Ter espiritualidade não é ter religião. Não tem nada a ver. Ter espiritualidade é você ter esse autoconhecimento, essa busca interior. Ter religião, qualquer um tem. Qualquer um entra em qualquer uma religião, faz os rituais que tem que fazer, participa daquilo que tem que participar, lê os livros que tem que ler, mas você mergulhar dentro de você são outros 500. E nós estamos numa fase da nossa jornada evolutiva aonde quanto mais a gente posterga esse processo de autoencontro, mais doenças psíquicas a gente começa a encontrar, né? Você vê hoje que tem o DDA, DTH, né? Inventou uma doença que todo mundo quer ter, né? Que é um remédio para acabar com o negócio. Mas ninguém se pergunta, mas